projeto nasceu do coração do Senhor para a nossa geração, que nada mais é um grito de socorro da nossa geração. Querendo ou não, muitas das vezes somos conhecidos como a geração de jovens e adolescentes desobedientes, que são os jovens e adolescentes que desobedecem. Mas não. Quando Cristo entra no nosso coração, somos um só. Então, nesse novo tempo, o Senhor tem ministrado algo muito grande no meu coração sobre trabalhadores para a grande colheita dele. E querendo ou não, esse projeto nasceu basicamente disso, de uma oração. Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia trabalhadores. E hoje aqui estão os trabalhadores, mas é muito pouco comparado à colheita que o Senhor tem. Ainda é muito pouco. Então, nessa noite eu não queria apenas alertar você de dormir para o que está acontecendo. Uma Red Destiny onde totalmente está apagado os corações. Não. Sabe, já chega de experimentar Cristo. Já chega de experimentar Cristo toda quarta-feira. Hoje tem Red Destiny boa. E que quando sai daqui, cadê? Cadê os jovens que estavam pulando? Cadê os jovens que estavam gritando? Cadê, galera? Não é só aqui, não é só absorver como uma esponja aqui e esquecer o que Cristo fez na minha vida, fez na sua vida. Eu acredito que muitos aqui já conhecem Jesus, já conhecem do amor de Cristo, que salva, que cura. Eu acredito nisso. E acredito que através de você, pessoas podem ser tocadas por Cristo Jesus. Então comece a se posicionar. Comece a se posicionar. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vou fazer, mas eis-me aqui. Se eu não falasse, Senhor, não sei como fazer, eu não tinha saído do lugar. Foi totalmente dependência. Vamos ter mais dependência no Senhor, Red Destiny. Então você que quer fazer parte, você que fala, Josué, eu não estudo no Fábio Luz de manhã, mas eu estudo à tarde. Eu quero mover a minha geração. Eu quero mostrar Jesus que me salvou. Quero mostrar Jesus que me encontrou lá no acampamento. Eu quero ser luz na minha escola. Quero ser luz para os meus amigos. Josué, eu não estudo lá, mas eu estou no 9º ano do fundamental. Eu quero ser luz lá na minha escola. Josué, eu quero ser luz no meu trabalho. Eu quero ser luz na minha faculdade. Pode colocar na ponta do lápis. Você não está sozinho. Porque através de você, pessoas vão se levantar. Através de você, através da sua determinação de falar de Jesus, pessoas vão ser tocadas, vão ser moldadas. Então você que quer fazer parte disso, um convite para você que quer fazer parte disso, pode me procurar no final do culto. Pode procurar a tia Nicole. Cadê a tia Nicole? A tia Nicole ali. Levanta a mão aí, tia Nicole. Pode procurar a tia Nicole ou eu. Ou essa galera todinha que está aqui na frente, ó. Galera, vamos acordar a nossa geração. Vamos queimar, pessoal. Já chega. Já chega de dia após dia cuspismo nas caras de Jesus. Mais uma chicoteada, mais uma cuspida, mais uma crucificada. Já deu. Já deu de viver o evangelho raso. Já deu de não falar de Jesus. Já deu, galera. Já chega. Já chega de experimentar. Agora é a hora de mergulhar. Mergulhar em Jesus, mergulhar em Cristo. Já chega. Uma frase que me marcou muito. Quase acabando, tipo. Uma frase que me marcou muito de uma pessoa muito especial para mim. Ela me falou assim, que enquanto você está lá dentro da sua escola, enquanto você está lá dentro do seu trabalho, enquanto você está lá dentro da faculdade, você está na porta da sua escola ou de qualquer outro ambiente dizendo tchau para as pessoas que estão indo para o inferno. Você que conhece Jesus, você que já ouviu falar dele, está dando tchau para as pessoas que estão caminhando para o inferno.
Talvez um posicionamento que você podia ter tomado, mas não tomou. Essa é a hora, gente, deixa. Não é daqui a 2, 3 anos, é agora, é hoje. O chamado é para hoje, não é para mais tarde. Não é, peraí, Jesus, é só quando eu tiver com vontade eu vou falar do Senhor aqui para os meus amigos. Só quando eu não estiver aqui na brincadeira. Só quando eu não estiver aqui na imoralidade. Só quando eu não estiver... Não. Não. Você é luz onde Jesus quer colocar você. Você é luz. Você é luz. Então, eu faço esse convite. Por causa que, se não é só por mim. Cara, tu tá falando isso, então vai lá tu. Não é assim, galera. Se vocês forem contar quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes tem aí por 4 bocas, por Tomé Açu, no Brasil. Ei, são muitos jovens que estão lá fora agora. Estão lá fora agora, sem saber onde estão. Muitos jovens agora, adolescentes que estão lá fora, sem saber que horas vão voltar para casa. Quantas mães clamando por livramento dos seus filhos nesse exato momento. E eu te pergunto, quantos jovens posicionados tem para ir pregar o evangelho para aqueles que estão precisando? Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. Então, a minha pergunta é: você está preparado? Você está preparado? Não é preparação. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que... Não, calma lá. Preparação de estar. Ei, Josué, pode contar comigo. Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ei, Jesus, não sei como eu vou fazer, mas eu confio no Senhor. Não é pela gente, não é pela nossa força. É porque Cristo, por causa de Cristo. Se não fosse... Que amor é esse? Um exemplo. Você gosta muito daquela comida lá. Ah, eu gosto muito de feijoada. Gosto muito. Você não vai querer mostrar isso. Você não vai querer dar para as outras pessoas comer. Isso aqui não é muito bom. Que Cristo é esse que você está vivenciando, que você não tem o prazer de mostrar para as pessoas o que você está vivendo? Que Cristo é esse? Então, essa noite eu venho fazer o convite para jovens que querem tomar o posicionamento de: ei, Jesus, eis-me aqui. Tá bom? Muito obrigado aí pelo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Vocês ainda estão aqui? Pega ali o coisa, Everton. Só o grandão. Já veio pequeno, né? Tá bom aí. A gente vai precisar de um tempo. Vai ser no próximo culto. A gente teve o... Quem foi pro Descende aqui? Galera do Descende. No dia que vocês estavam no Descende, a gente estava no Descende Pitinga. Foi doido o negócio lá. A tampa da chaleira voou também. E a gente ativou uma parada muito legal lá desse intercâmbio geracional. E a gente precisa viver isso constantemente. E precisa ser renovado também constantemente. A gente vai ter semana que vem, porque hoje já está programado aqui o culto, para uma outra parada, os testemunhos do Theo e da Isabelle. Vocês têm uma semana para vocês se prepararem. Cada um vai pregar meia hora aqui, tá? Eles estiveram há 15 dias atrás, acabou? Isso, né? 15 dias atrás acabou, né? 2 semanas atrás. Isabelle vai ser mais exata. Ele falou que foi 20 dias atrás. Não tem como 2 semanas atrás ter 20 dias, mas tudo bem. Mas não acabou no domingo, 2 domingos atrás? Enfim, eles vão compartilhar. Eles estiveram participando da ITG School. É esse sim que fala? ITG School. Foram 21 dias de imersão lá no Val do Jaboque, onde eles aprenderam muita coisa. E eu tô curioso, não sei, ainda não conversei com nenhum dos dois para saber o que aconteceu lá. Mas se você tem interesse em viver isso no ano que vem, a ITG School vai ser anual. Agora eles têm uma placa com o nome deles lá no Val do Jaboque. Muita bagagem. Uma placa lá escrito Theo Sanches, já pensou? Isabelle Chagas. Daqui a um ano vai ter de novo e vocês podem se matricular. Preparem o dinheiro, porque
21 dias você sendo sustentado, dormindo no ar-condicionado, comendo comida boa, estudando, tem um custo. Vale a pena, Théo? Vale a pena, Isabelle? Pronto, então comece a se preparar para viver essa experiência. Eu aconselho, detalhe, como a gente está falando para uma faixa etária extensa, é a partir dos 16 anos, tá bom? Se você tem ainda, vai fazer 15, 14, ainda não dá. Espera o teu tempo e vai. Se você já tem 16 anos, vá, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. E não, nós não vamos falar de fim do mundo. A gente vai ter um culto bem dinâmico hoje. Vocês vão estranhar um pouco o formato, mas é para engrandecer e adorar o nome do Senhor. A gente quer gerar algo nesse lugar, tá bom? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, tens trabalhado pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus, queridos. Essa semana eu estou predeterminado a esse ano, em todos os cultos, a gente tentar trabalhar uma dinâmica diferente e surpreendente. E essa semana eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus foi tão pontual que Ele providenciou coisas específicas acontecendo para que a gente esteja aqui. E num determinado dia dessa semana, acho que foi na quarta-feira ou na quinta, o Senhor, Ele fez com que isso daqui enchesse o meu coração. Porque de repente o Senhor me fez voltar lá para 2023, quando nós assumimos a Rede Destiny. Alguns de vocês estavam aqui, e vocês são fruto, vocês que não estavam lá no começo, são fruto de pessoas que pagaram preço lá no começo. Eu pedi para 3 pessoas estarem aqui hoje, 3 jovens, vou pontuar assim, porque eu pedi para mais pessoas estarem aqui hoje, mas tem 3 jovens que eu pedi que estivessem. Desses 3, 2 estão. Acho que se eu falar, Leonai, puxa 3 jovens do acampamento de 2023 que se arrependeram, choraram e buscaram, seria o Theo, a Maria e o Douglas, que está representado aqui pela mãe dele. E vocês fizeram um caminho a partir dali para que muitos permeassem. O Josué, por exemplo, ele veio já em 2024. E eu lembro do Josué, que o Daniel falou: Pedro, vem um sobrinho meu de Belém, ele tem como participar do acampamento? Tem, traz. E nunca mais ele foi embora. Mas vocês foram como se fosse João Batista preparando o caminho para Jesus. Vocês vieram preparando para a geração que está vindo depois de vocês. As fontes que vocês foram não podem parar de jorrar. Assim como eu pedi, e eu vou dar esse tempo daqui a pouco para o Elionai e para o Everton. Sabe, não veio porque está doente, mas quando a Rede Destiny passou para a gente, claro, isso começou através do Bira, mas o Bira foi embora, ela ficou um tempo em stand-by. E quando ela voltou, a gente começou fazendo culto lá na praça, não tinha nome, não era Rede Destiny. A gente depois denominou de Teatros, e depois a gente veio para cá e tudo começou a andar, e foi muito dinâmico, a gente não sabia o que fazer. E foi um crescimento que foi assim, foi enchendo, a gente não conseguiu manter o controle. Mas aí Deus, Ele trouxe a gente para o ano de 2025, foi um ano de maturação, foi um ano de amadurecimento, que vocês que eram como a Isabelle, que não falava, que trollava os caras da bandinha do ECC, começaram a mudar, começaram a desabrochar. É isso. Desabrochar. Viu como dá certo? Desabrochar. Foram chegando pessoas diferentes e
esse processo foi acontecendo. O ministério de louvor, chegou o João, chegou o Josué, que não tocava nada. Daqui a pouco eu gosto de um violão, tio Pedro. Daqui a pouco ele está tocando o baixo. O Vitinho, que na época ainda não tocava. Daqui a pouco, Vitor, bora tocar a bateria, não deixa embora. Nunca mais ele saiu da bateria. O Augusto, que não falava, mano. Augusto que andava assim, ó. E hoje o Augusto tem um sorriso maravilhoso, que pra onde tu olha pra ele, tá rindo, ó. Mas você sabe o que é isso? São processos de maturação que a gente caminha vivendo eles. E eu preciso te trazer a memória o que você viveu lá no começo da tua caminhada com Cristo. Porque caminhar com Cristo é caminhar em ascendente. E se de repente tu ainda está do mesmo jeito que tu estava lá no começo, algo precisa mudar para melhor, por favor. E se de repente você está pior do que você estava quando você começou, é tempo de arrependimento. E talvez Deus tenha te trazido para esse lugar nessa noite para te mostrar que é tempo de você olhar para como você começou na caminhada e tentar voltar pelo menos para aquilo lá, para depois tu partir daquele princípio para um outro lugar. A gente está vivendo um final de semana que ele pode ser taxado de perigoso, porque lá fora está acontecendo a maior festa que a carne vive no Brasil. Mas eu falo com muita ousadia que o carnaval só é perigoso para quem não é apaixonado por Jesus o suficiente. Se o teu coração está pautado em viver para Jesus, o carnaval nem coça em ti. O carnaval nem te toca, nem te ofende, nem atrai a tua carne. Porque se você está com Jesus, você não precisa de mais nada. Você tem o maior tesouro que você poderia ter. E querido, eu preciso te dizer que hoje a gente está começando o Prophetic Day, que vai começar naturalmente ou teoricamente só na segunda. Hoje a gente está plantando nesse lugar algo que a gente vai colher durante essa semana. E só depende de você para você começar a transformação que você pode precisar viver. E se você não precisa viver, eu quero te impulsionar a mergulhar. O Josué falou disso aqui ainda agora. A Natasha me pegou ali atrás e falou a respeito de mergulhar. Então, querido, é tempo de mergulhar. Se você está mergulhado o suficiente, glória a Deus, permanece lá. Mas eu ouso dizer que não há ninguém que esteja exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, no ápice da tua vida com Deus. Sempre vai ter mais. Sempre vai ter um pouco mais da parte de Deus para você. E pensando lá no começo, querido, pensando em como isso começou, quando a gente se reuniu na minha casa, lá no Ipitinga. Eram nós e as nossas esposas. Eu quero convidar o Everton primeiro, e depois vai vir o Elionai aqui. Eles vão compartilhar uma palavra com você. Depois a gente vai fazer uma parada aqui. Vem cá, Everton. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém. Que atmosfera, né? Que ambiente de bom de se estar, né? Creio que, vou falar que nem o Pedro fala, essa parada geracional está vindo muito nítido nos nossos corações. Essa responsabilidade de passar o cajado para a próxima geração. Não que eu esteja velha, mas um pouco, né? Tô no primeiro tempo ainda, né? 36, primeiro tempo ainda. Mas ainda há pouco tivemos o culto do Sub-12. Uma outra galerinha que está vindo aí com fome de Deus. O tio Elionai e o tio Ebson estavam aqui com a gente aqui. Eles sabem o que eu estou falando. É uma galerinha que eles estão querendo conhecer algo que você já carrega. Como assim, tio Everton? Sim, você já carrega algo dentro de você. Tanto é que se não fosse assim, você não estaria aqui, você estaria se preparando para o carnaval. Você não estaria aqui, você estaria com desculpinhas de que está dando na minha cabeça, tem que dar banho no meu peixe, tem que limpar carvão, qualquer desculpinha você daria. Mas se você está aqui hoje, nesse período que o Brasil se encontra, é que você carrega algo dentro de você. Você carrega algo muito importante. Que nem o tio
Josué falou. Algo Deus plantou no teu coração, o inimigo quis roubar, assim como o Theo ministrou na vigília ontem, quis roubar, mas você, com temor pelo Espírito Santo, deixou esse germinar no teu coração. E quando o evangelho genuíno de Deus, ele germina, nós não somos mais o mesmo. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode negar o que tu quiser, mas quando o evangelho ele arde aqui, tu pode ver o que for, tu pode falar o que tu quiser falar, tu pode ir pro mais fundo do oceano que tu puder, subir a mais altura, mas Deus vai te encontrar lá porque está dentro de ti. E se você está aqui nessa noite, Deus, ele quer germinar cada vez mais no teu coração. Amém? Será que é falar sobre o profeta mesmo, Bruno? Hoje, em relação a esse chamado onde Deus, ele quer nos colocar, a profecia é uma delas. Assim como tem pessoas dizendo que o Brasil o Brasil vai quebrar, o Brasil não presta, eu quero ir embora do Brasil. Não. Nós vamos profetizar sobre o Brasil. Somos profetas de Deus. Eu te falei, quando germina no teu coração, tu começa a pensar coisas que não vêm de ti. E uma delas é essa. Nós somos brasileiros com um propósito: levar o legado do evangelho daqueles que penaram antes de nós, dos missionários que vieram de outros países para cá, de missionários que vieram para cá com a palavra do evangelho, e os próprios cristãos, nossos antecedentes, nossos pais. Quem sabe teu pai foi um grande pastor, quem sabe teu avô foi um grande pastor. O meu avô foi o porteiro da igreja, top, chegava brabo, era ele, mas ele orava. A minha avó também era ciclo de oração. Então, existe um legado sendo deixado para trás. E sobre isso que eu quero falar. Sobre essa geração. Sabe aquela corrida de bastão? Já viu na Olimpíada? Tu corre, aí tu pega teu bastão e passa pro outro. Deus, ele quer nos posicionar. É chegado um tempo, geração Rede Destiny, para que eu pegue um cajado, eu pegue algo que não foi esquecido atrás. Não foi muito bem manuseado, foi muito bem feito. Quem sabe aqui eu estou falando para grandes pastores de multidões que vão abrir, Deus vai levantar, vai ser pastor de milhares de pessoas, evangelistas dos índios, sabe? Eu vou pegar aquilo. Ele não largou, eles deixaram intacto, e eu vou correr essa boa corrida e vou levar com respeito e honra para a próxima geração. Como eu falei, o Sub-12 está vindo aí. Tem uma ali do Sub-12. Sabe? É deixar a bola redondinha. É deixar tudo feito. Não, mas eu penei. Glória a Deus que tu penou e tu conseguiu chegar aqui. Sabe? Vai chegar o Camp Destiny em 2026. Vamos estar lá. Vamos nos divertir. Vamos passar um tempo mais juntos. Mas vocês vão perceber que quando germinar o evangelho aqui dentro, germinar o evangelho, cara, eu não sei falar se não sei de Jesus Cristo. Eu não sei falar outra coisa se não for Jesus Cristo. Eu não presto para mais nada. Eu sou até gago quando eu quero ser engraçado com outra coisa. O Pedro sabe. Mas Jesus é o que transforma.
como Pedro falou, começou com nós 4, uma reunião, era outro nome, mas Deus tem algo. Quando Josué se posicionou para fazer, Deus tem algo. O que tem no teu coração que Deus já pediu para te posicionar? Que projeto? É os ribeirinhos? São os índios daqui mesmo? A gente fala de ser enviados, a gente pensa logo na África, né? Eu amo o Brasil. Tem uma bandeira aqui, né? A nação onde não estou falando que é errado ir para fora, mas a nação onde Deus te plantou, existe uma responsabilidade nossa para orar para essa nação. A corrupção não vai acabar com o Brasil. A corrupção não vai acabar com o Brasil. O Brasil é de Jesus Cristo. O Brasil é de Jesus Cristo. Estamos em guerra. Estamos em guerra porque estamos num período onde o povo, ele escolheu, ele optou para não servir a Deus. Mas deixa eu te falar, nem todos. Nós estamos aqui adorando a Deus. Eu tenho só mais 2 minutos para falar do profeta, mas eu vou tentar ser breve. Mediante a tudo isso que nós falamos, Deus ele trabalha com ordem, com um propósito, e ele levanta os seus. Antigamente ele também levantava, e ele levantou os profetas que ouviam com carinho, com o entendimento que Deus estava falando, e falava tudo o que Deus falou. Decreto de morte, decreto de bênção, tudo. Ele não fantasiava uma palavra para que não doesse em ninguém. Ele falava tudo. E o profeta Obadias, ele viveu num tempo onde ele profetizou para um povo que não era o povo de Israel. O povo edomita vem de uma linhagem, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, irmão de Esaú. Jacó deu a linhagem do povo hebreu, e Esaú teve a linhagem dos edomitas. São irmãos, povos distintos. E esses povos viviam em cima de uma montanha, e Israel de baixo. Ele se sentiu melhor que Israel, porque os pastos eram melhor, eles viviam melhor. E teve um tempo onde os babilônicos, em 1587, ele profetizou, e o povo babilônico invadiu Jerusalém e tomou para si. E eles, em vez de ajudar, não, eles continuaram, eles roubaram os despojos de Israel. Eles ajudaram o Babilônia a invadir Israel. Mas só que o profeta Obadias foi profetizar, dizendo que vinha uma justiça, porque o povo era ele se achava, o povo era egoísta, o povo era arrogante. Então ele profetizou até Obadias. O Obadias é o menor livro que tem no Antigo Testamento. Então na metade dele ele profetiza contra os emonitas, que fizeram mal de Israel, não ouviram a voz de Deus. Mas no capítulo 15 em diante, ele já expande para a nação que não olha para Jesus, a nação que não quer Jesus, que despreza por se achar demais, assim como os edomitas não olharam para Jesus. Em vez de ajudar o povo hebreu, eles invadiram e saquearam o povo. Existem povos que não querem saber de Deus. Mas deixa eu te falar, não vai ficar assim. Quando Roma domina Jerusalém, o povo de edomitas eram poucos, nem existiam mais. Hoje não existe mais. Quem se impõe a Deus acaba sumindo da face da terra.
Sabe, a gente fala de um Deus distante, mas é esse mesmo Deus que queima no coração do José para falar assim: ei, vamos falar para os nossos amigos. É que nem a feijoada que ele citou, que é boa para alguém, e eu quero passar para isso. Mas não se engane, Deus ele é justo. Sabe por quê? Muitos amigos teus estão falando: tu tá aqui para a igreja, bora para o carnaval, tu é estranho. Quantas vezes me chamaram de estranho quando eu tinha a tua idade? Por ser evangélico. E Obadias profetizou, falando que não ia ficar impune sobre isso que eles fizeram com Israel. E não ficou, não existe mais. Mas lá no final do capítulo do livro, ele fala que há uma esperança, ia existir uma esperança. Quem é essa esperança? Jesus. Eu estou falando de um homem que viveu 587 anos antes de Cristo e se resume de novo em Cristo Jesus. Percebeu que tudo vem para Ele. Tudo vem para Ele. Jesus é o centro. A gente que quer distorcer muitas coisas. Vai ter uma oração depois? Então é isso. Vamos perceber o que Deus está nos pedindo para fazer. E vamos fazer urgente. Vou chamar agora aqui um homem cheio do Espírito Santo, um homem que nos ensina, um homem que está galgando lugares ainda mais altos em Deus, um homem que, quando ministra louvor, a gente sente a presença de Deus. Vem cá, Leonardo. Vamos aplaudir o Senhor, receber esse homem de Deus, para ele continuar na mesma visão. Eu sinto que tu não vai falar hoje, Pedro. Gente, boa noite. Boa noite, Red Destiny. Tô emocionado, Theo. Gente, eu tô sentindo muito a presença de Deus nesse lugar. Se você fechar os seus olhos, você vai sentir uma brisa suave passando sobre todo mundo. Antes de vir pra cá, eu tava no Sub-12 e eu vi um recorte, apenas um trecho do que vai acontecer nas grandes metrópoles do Brasil. E eu não queria ser redundante, porque o Pedro já falou sobre isso, porque o Everton já falou sobre isso. Mas eu via carros alegóricos, eu via fantasias sendo preparadas por adolescentes jovens como vocês. Eu vi uma preparação, eu vi uma performance. Eu vi inúmeros meses sendo posto na avenida. Mas ao mesmo tempo eu via uma geração de homens e mulheres, de jovens e crianças, de 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Se você estiver sentindo a presença de Deus, pode se manifestar aí, igreja. Existem ainda jovens que são apaixonados pela presença do Senhor. Eu não sei também se eu vou conseguir falar o que eu preciso falar nessa noite. Mas o que nós precisamos sair desse lugar convictos é que há sobre a nossa vida, sobre os nossos ombros, uma responsabilidade de tocar as gerações futuras e sobretudo a nossa geração. Queridos, quando Pedro ele me chama para falar, eu fiquei me perguntando o que é uma geração profética. Eu cheguei em alguns conceitos. Eu queria falar para vocês um pouco. Sabe, geração profética não é apenas uma geração que fala em mistérios, que carrega consigo marcas de eventos, de memoriais, de altares. Não é uma geração apenas que
traz consigo um ativismo religioso. Não é uma geração apenas que vai ao templo, que se congrega, que há uma manifestação, que fala em língua estranha e que há um mover e que acaba. É algo momentâneo. Uma geração profética é uma geração que tem discernido o seu tempo, que tem discernido o seu propósito, seu chamado, com intencionalidade. Uma geração profética é uma geração que é apaixonada pela presença. É uma geração que ama estar nos átrios do Senhor. É uma geração que não está pautada em retiros, em ajuntamentos, mas é uma geração que experiencia a presença dia após dia. É uma geração que ama o secreto. Uma geração profética, queridos, é uma geração que vive em função de um arrependimento contínuo. E é sobre isso que eu quero falar para vocês daqui a pouco. Arrependimento. É uma geração que vive submissa, que vive não presa, não atada, não engessada, mas que confronta o pecado. É uma geração que não negocia valores, princípios. É uma geração que não cuspe no rosto de Jesus, que não nega dia após dia. Uma geração profética é uma geração que anuncia esperança onde quer que ele esteja. Se não tem uma aplicabilidade, se a função que a Bíblia nos ensina, a fonte que a gente bebe não tiver uma utilidade, que anuncia esperança, mudança, futuro, destino para aqueles que estão lá fora desse ambiente, não está cumprindo propósito. Essa não tem sido uma geração profética. Sabe, o ministério profético não está relacionado ao palco, a plataforma, está relacionada a posicionamento. Existe alguém que está se posicionando nessa noite? Existe alguém, acho que você não entendeu, existe alguém que está se posicionando nessa noite, porque o dom profético não está relacionado a performance, Pedro, está relacionado à intimidade. Intimidade se busca no secreto. A intimidade buscada no secreto é o cumprimento de uma palavra. Fica à vontade, fica à vontade. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, dobre o teu joelho e me busque em secreto. E o teu Deus que te vê, que te escuta no secreto, Ele te ouvirá e te recompensará. Majestade santa, majestade santa. Queridos, existe algo muito poderoso naquilo que o Pedro ele tocou ainda há pouco. O livro de Apocalipse nos traz um alerta, um enfoque sobre a igreja, sobre a volta às primeiras obras. A Bíblia fala no capítulo 2: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Fala comigo isso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Queridos, isso aqui sintetiza toda a nossa realidade quanto igreja e fala muito sobre nós, quanto jovens e adolescentes. Sabe, essa palavra resume bem e é extremamente profético e necessário para os nossos dias, porque nós podemos ter movimentos, nós podemos ter ajuntamentos decentes e conferências, inúmeros encontros, nós podemos ter congressos, nós podemos ter a nossa playlist gospel, nós podemos ter uma rede social que
transiciona apenas sobre assuntos cristãos. Mas ainda assim, queridos, a gente pode facilmente perder o primeiro amor. A gente pode ter inúmeros requisitos, mas a gente está tão distante daquilo que verdadeiramente é para a gente seguir, para a gente ser, e a gente perde o primeiro amor. Uma geração que traz sobre os seus ombros dons ativos e coração distante. Quantos dons, habilidades tem aqui? Quantas pessoas dotadas de coisas que a gente não consegue fazer? Mas muitos de nós estamos distantes do propósito. E quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já foi confrontado sobre isso? O Josué ainda há pouco trouxe isso. Será que a gente precisa vir todas as quartas, domingos, sábados e sextas-feiras para ouvir a mesma coisa, a mesma mensagem, e nós não nos posicionarmos? Sabe, queridos, Jesus, ele não manda buscar novos dons. Ele manda nós voltarmos às primeiras obras. Ele não manda, ele não pede, ele não solicita, mas ele pede que nós façamos isso, que nós cumpramos isso. Voltemos às primeiras obras. E que obras são essas, Elionai? Uma obra de alguém que se esconde no secreto, que tem a sua oração como arma de ataque e de defesa contra os principados e potestades, contra seus desejos, contra a sua vontade, o seu querer. Que tem uma fome e sede de justiça, que busca insaciavelmente pela palavra de Deus respostas, curas. Quem tem um jejum sincero, quem vive uma vida de retidão na presença do Senhor e que vive uma santidade sem plateia. A santidade, ela não precisa ser reverberada, falada, comunicada, dita. O jejum não é sobre isso, mas é sobre uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, de crucificação diária. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma noite. Essa é uma noite que pode ser a virada de jogo para muitas pessoas aqui. Pode ser a virada de mesa, pode ser um checkmate. Depende apenas de um posicionamento. Existe uma promessa, meus irmãos. Existe uma promessa de um derramamento. Eu termino aqui. O livro de Joel, no capítulo 2. Eu queria que alguém que estivesse na mídia projetasse isso. O livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, ele fala que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Existe uma promessa de um derramamento. Existe uma promessa de um derramamento. Deus, ele não está esperando que você fique velho, porque você está incluso nessa promessa, jovem. Deus, ele não espera que os anos se passem para que isso se cumpra, porque você já está incluso nesse pacote, você já está embutido nele. Mas é importante que nós atentemos para uma coisa: para o derramamento vir sobre a nação brasileira, tem 3 requisitos: arrependimento, jejum e rasgar o coração. Antes do derramamento houve quebrantamento. Ouviu, Augusto? Antes do derramamento
vir sobre a nação brasileira, vir sobre a igreja, vir sobre a noiva. É preciso que nós nos quebrantemos diante dele, rasguemos as nossas vestes, nos humilhemos, choremos. Um coração que não chora não carrega o fogo que emana do altar do Senhor. E não importa quantas vezes você vá ao Decente, que você vá à School, ITG School, não interessa. Se você não viver a verdade do Evangelho, se você for indiferente, for frio, queridos, os anos se passarão e nós não viveremos o derramar, porque não há quebrantamento. Não há choro, não há choro. Quem não chora, a geração que não chora, não carrega o fogo que emana do altar do Senhor. Essa é uma noite que nós, enquanto igreja, precisamos chorar e nos humilhar diante dele, porque ele derramará, porque ele derramará. Fique de pé do seu lugar. Não existe voz profética. Sem vida no Espírito não existe. Tem algumas pessoas que já pegaram aí, hein? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse é o momento de nós buscarmos a face do Senhor. Me busquem, me procurem e vocês me acharão. Me busquem de todo o vosso coração, e buscar-me-eis e me achareis. Vamos, igreja, vamos buscar Ele. Como a coça suspira pela corrente das águas. Vamos lá. Você pode ir além, você pode mais. E majestade santa, majestade santa, e majestade santa, majestade e majestade santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, peça. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, oh, deixa cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa. E deixa o fogo descer, majestade e majestade, oh, e majestade santa e majestade. Vamos lá, peça. Sai do raso, meu irmão. Sai da beira, sai da beira. Mergulha, majestade e majestade santa e majestade e santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, e deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, majestade e majestade.
Santa majestade, santa. A gente vai ter aqui agora 3 momentos de oração. Eu quero que, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu quero que todo mundo que puder venha aqui pra frente agora. A gente vai fazer orações pontuais. Eu quero orar por aquele cara que entende que Deus tem um plano para a vida dele. Ele já aceitou Jesus, ele reconhece o plano de Deus para a vida dele. Ele está aqui dentro servindo Jesus, tanto que ele veio para esse culto hoje. Mas ele é medíocre, ele não sai do meio do caminho. Ele não avança, ele não retrocede, ele fica parado no meio. Você que sabe que Deus tem mais para a sua vida e você está parado no meio do caminho, eu quero orar por você. Eu quero que o Everton levante também uma oração por aqueles que ainda virão, porque através de vocês muitos virão. Eu quero que o Everton levante uma oração por aqueles que ainda vão chegar nesse lugar, aqueles que virão, assim como vocês virão pelo clamor do Theo, da Maria e do Douglas. E o Elionai vai orar por aqueles que irão. O Elionai vai orar por aqueles que serão projetados daqui para fora desse lugar, para fora dessa cidade, para fora desse estado e quem sabe para fora desse país. E nesse tempo, querido, eu quero que você esteja muito específico. Enquanto a gente vai orar, eu não quero que você fique calado esperando eu orar por você. Eu não quero que você fique esperando as coisas acontecerem. Eu quero que você se derrame na presença do Senhor e fale aquilo que você quer viver nele. Se você acha que é tempo de você viver algo a mais na presença do Senhor, apresenta isso diante do altar. Se tu quiser chorar, chora. Se quiser gritar, grita. Se você quiser se derramar, se derrame. Se você quiser chorar, se jogar no chão, fica à vontade. É tempo de liberdade nesse lugar. Isso daqui já deixou de ser um culto faz muito tempo. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro por aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão nesse lugar e não só aqui, aqueles que nem vieram, talvez por esse motivo, Senhor. Eu oro por gente, Senhor Deus, que deveria estar rompendo, que deveria estar comendo alimento sólido, mas ainda está sendo alimentado com leite. Eu oro pedindo, Pai, que na autoridade do nome de Jesus você comece a nutrir o nosso coração com a ciência do que nós precisamos viver em Ti. Eu oro, Senhor Deus, eu oro pedindo, Pai, que você comece, Senhor Deus, a derramar e encher nossos corações com o amor pelo Tua reino, pela Tua obra, Senhor Deus, por aquilo que nós temos para viver na Tua presença, Pai. Eu peço, Pai, para que nessa noite você nos tire do raso, Pai. Eu peço para que você nos leve como você um dia levou Ezequiel, Senhor Deus, para experimentar e não só experimentar, mas mergulhar em águas profundas, águas que não podem ser atravessadas a nada, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, por um grau a mais de intimidade, Pai. Como ele orar e ministrar nessa noite, eu oro por vidas, Senhor Deus, que não anseiam por estar na plataforma, mas vidas que dependem, Senhor Deus, e buscam a Tua presença no secreto, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por vidas que entendem que tem algo da parte do Senhor e peço, Pai, para que você flua, Deus. Eu peço, Senhor Deus, não nos deixa como uma represa, não nos deixa como água represada, Senhor Deus. Pelo contrário, Senhor Deus, nos faça sair derramando daquilo que você tem trazido para nós, como um rio do Senhor e que não consegue parar, Pai. Espírito Santo de Deus, tira do nosso meio toda a mediocridade, Pai. Tira do nosso meio, Pai, na autoridade do nome de Jesus, todo o senso de que tá bom que eu tô vivendo, Pai. Nos leva, Senhor Deus, a um novo nível. Nos leva mais profundo do que nós já vivenciamos estar na Tua presença, Pai. E que seja para honra e glória do Seu santo nome, Pai. Senhor, a minha oração, Deus, é que o Senhor não permita que essa pessoa se mate, Senhor Deus. Não deixe que Ele tire a sua vida antes que a gente chegue lá, Deus. Não deixe o pai sair de casa antes que a gente chegue lá, Deus. Não permita a mãe matar o filho, Deus, abandonar o filho, Deus, antes que o Teu evangelho chegue, Senhor. Não permita, Senhor Deus. Minha oração, Deus, tem misericórdia do Brasil, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, pelos aqueles que vão receber a Tua mensagem, Deus, dos
se posicionando hoje, eles vão ouvir o teu evangelho. Salva eles, Jesus. Salva o drogado, salva a prostituta, Senhor Deus. Salva o que se desviou, Deus, e não consegue voltar, Deus. Porque o inimigo acusa ele, Deus. Não permita que eles tirem a sua vida, Senhor Deus. Não permita que ele tire a sua vida, Senhor Deus. Prepara o caminho, Senhor Deus, para eles voltarem. Para os soldados que ficaram para trás, Senhor Deus, que pensam que estão só, Senhor. Para os que deixaram, Senhor Deus, de orar, para os que deixaram de buscar a Tua presença, Senhor Deus, traga de volta os soldados feridos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem uma lista de pessoas assim na sua cabeça, que estão em depressão, que estão passando por situações ruins, por casamento que estão falindo, por mães que espancam, por pai que espanca seus filhos. Você vai mentalizar agora eles. Você vai mentalizar agora eles. Em nome de Jesus. Jesus, nós oramos a Tua palavra nessa noite. Você disse que nós seríamos testemunhas, que nós seríamos uma boca profética em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Tua palavra fala e pede para que nós clamemos ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus, eu oro pelos Teus filhos que irão para além dessa geografia de Tomé Açu, que irão aos confins da terra, que irão a Judéia e Samaria. Jesus, eu oro pela grande comissão que o Senhor está fazendo, que o Senhor está preparando. Eu oro por aqueles homens e mulheres, para esses jovens e adolescentes que você está comissionando a ir pelas nações e a pregoar o Evangelho. Porque esse é o mandamento que nós devemos seguir: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Os que crerem serão batizados e serão salvos. Deus, eu oro pelos pés dos Teus filhos. Eu oro para que os sonhos, desejos, vontades estejam alinhados ao Teu coração, Jesus. Eu oro para que eles sejam uma flecha na mão do arqueiro. Jesus, que eles levem consigo uma palavra que irá mudar circunstâncias, que irá mudar atmosferas, que irá mudar ambientes, e eles trarão vida onde quer que eles puserem a planta dos seus pés. Em o nome de Jesus, eu oro pelas nações, pelos estados e municípios que receberão esses jovens e adolescentes que estão à minha frente. Jesus, capacita os Teus filhos, adorna a Tua igreja, a Tua noiva, em o nome de Jesus, ó Pai. Prepara os recursos, as mobilizações, prepara, Jesus, prepara tudo para que o Teu propósito seja cumprido em nós e através de nós. Meu Deus, levanta, Deus, do nosso meio adolescentes e jovens que são apaixonados, que são loucamente apaixonados pela Tua presença, que verdadeiramente vivem o que cantam, que nada mais importa, que nada mais importa, que nada mais importa, ao passo que eles te encontraram. Jesus, que nós vivamos essa verdade e que eles levem sobre os seus ombros a marca do Evangelho, a marca da cruz. Jesus, transforma essa geração para a honra e glória do Teu nome. Jesus, planta em nós um desejo, uma vontade, oh Deus, uma sede, uma fome da Tua presença, que não há nada, que não há ninguém que substitua. Meu Deus, que nós vivamos para que a Tua vontade seja cumprida, Deus. Que a nossa
nossa vida seja uma extensão de uma mensagem que você já nos deu. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome. Deus eterno, que há de vir em glória, santo, santo e santo, e poderoso eterno, que há de vir em glória. Deixa fluir, Rede Dash, deixa fluir, deixa sair para fora o que está dentro. Vamos lá, quem tem palavra de conhecimento, libera a palavra de conhecimento. Vamos lá, não fique diferente nesse rio aí, ó, tá passando. Oh Senhor, rio de Deus, rio de Deus, rio de Deus, rio de Deus que traz cura, transformação, restauração, renovação. Oh Senhor, oh, Ele há de vir em glória e santo, e poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, meu Deus, Senhor, é tão bom desfrutar disso aqui, Senhor. Obrigado porque Tua presença não está presa a esse culto, não está presa a esse momento. Eu posso ir para casa e você vai estar lá, Senhor Deus. Só, por favor, não nos tira desse ambiente, Senhor Deus, independente de para onde nós formos, Senhor. Permanece, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Profético ainda vai começar. Ah, Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque amanhã tem culto. Obrigado, Senhor Deus, porque a vida eterna vai ser do Teu lado, Jesus. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Nos despede em graça e nos leva protegidos pelo Senhor, Deus, para nossas casas, Senhor Deus. Eu te peço, nos dá uma noite abençoada e um dia de amanhã, Senhor Deus, que reflita a Tua glória através de nós, Senhor Deus, se Ele nos pertencer. Se você voltar nessa noite, Senhor Deus, nos leva para a morada eterna, Senhor, contigo. Ah, Jesus, esse é o nosso sonho, Senhor Deus. Nós esperamos o dia que veremos a Tua face, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. A gente tem que bater uma foto aqui. Se depois da foto você quiser ficar fluindo, você fica à vontade aí. Vem todo mundo aqui para bater foto de frente para lá.